Você se surpreendeu com o Datafolha, Josias, de ontem? Porque teve aí mudanças no cenário que a gente estava vendo nas últimas semanas, teve a confirmação de tendências que a gente também viu em últimas pesquisas na última semana. Para quem não acompanhou os números divulgados pelo Datafolha, eu vou começar pelos números gerais, depois a gente pode esmiuçar melhor conforme o interesse de vocês e o que vocês acham de mais interessante. Mas só para mostrar esse gráfico, que eu acho bem interessante a gente mostrar aqui para quem está nos acompanhando. O gráfico em vermelho, que é o de Guilherme Boulos, que é o que está à frente neste momento. O Boulos, ele que começa no início do Datafolha, lá em agosto, aqui, né, próximo ali, mais ou menos em 22%, ele vai de maneira estável, chega em um momento ele consegue subir um pouco mais, depois ele cai e agora a gente vê pelo gráfico uma tendência de alta que foi o que se verificou nas últimas pesquisas. E ele então agora lidera numericamente com 26% das intenções de voto. Na comparação com a pesquisa anterior, foi dentro da margem de erro, mas é algo a se verificar. Em azul é Ricardo Nunes, e aí a gente vê o Ricardo Nunes com muito mais oscilação do que o próprio Boulos, e essa tendência de queda de Ricardo Nunes que vem se confirmando. Ele agora está com 24% das intenções de voto, ele que perdeu aí 2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Na verdade, 3 pontos, né? Ele recuou 3 pontos, ele tinha 27% e foi a 24%. Então é realmente uma queda e não uma oscilação dentro da margem de erro. E na sequência a gente vê Pablo Marçal, que agora empatado numericamente com Ricardo Nunes. E Pablo Marçal também cresceu 3 pontos. Então, enquanto o Nunes caiu 3, Marçal cresceu 3 pontos percentuais. Ele tinha 21% e agora está com 24%. Tabata subiu 2 pontos percentuais, ela tinha 9, agora foi para 11% e também está nessa tendência de alta, ela está nesse gráfico amarelo, conforme a gente vê... Amarelo não, perdão. A Tabata está no gráfico laranja. É a Tabata Amaral no gráfico laranja. O que você achou dessa primeira fotografia, Josias? Boulos à frente, Nunes e Marçal empatados tecnicamente. Essa pesquisa tem notícia, Fabiola. Embora as variações tenham ocorrido na margem de erro, ela tem notícia. Qual é a notícia? O Boulos está lá, onde sempre esteve, né? Ali oscilando, como disse, na margem de erro, entre 24% e 26%. Ele está nesse patamar há algum tempo já. Qual é a notícia? Inverteram-se as curvas do Ricardo Nunes e do Pablo Marçal. E essa inversão ocorre num momento estratégico da campanha. Então, hoje eles estão empatados, numericamente empatados, e como o Ricardo Nunes, que estava à frente, como ele decaiu 3 pontos percentuais, tanto fora da margem de erro, que é de 2 pontos, o Guilherme Boulos, que está praticamente estacionado ali, com variações estatísticas apenas, ele está no primeiro lugar, mas não significa que ele subiu. Ele está ali porque ele está ali há algum tempo já. O que houve de novidade é que o Ricardo Nunes está agora em trajetória de queda e o Pablo Marçal está em curva ascendente. Por que isso ocorre? Há movimentações dentro de nichos do eleitorado que mostram que a guerra que o Pablo Marçal trava com o Ricardo Nunes pelo eleitorado conservador, o de esquerda está lá com o Guilherme Boulos, até em quantidade menor do que ele gostaria, né? Porque há eleitores do Lula que ainda não estão com ele, há eleitores de baixa renda que ainda não estão com ele, mas há uma guerra pelo eleitorado conservador. E essa guerra o Pablo Marçal começou a ganhar, né? Há uma semana, o bolsonarismo estava praticamente dividido ao meio em São Paulo. Estava lá 43% dos eleitores que votaram no Bolsonaro lá em 2022 estavam com o Marçal, 39% com o Ricardo Nunes, 43, 39. Era uma diferença, isso há uma semana, de 4 pontos percentuais. De repente, em 7 dias, essa diferença saltou para 19 pontos. Hoje o Pablo Marçal
está com 51% dos votos bolsonaristas e o Nunes, em curva descendente, pegou aí 32% só desse nicho bolsonarista do eleitorado. Isso tem cara de hemorragia. E se essa sangria não for interrompida, ela pode, inclusive, tirar o Ricardo Nunes do segundo turno, algo que se considerava um dado da realidade, a passagem do prefeito para o segundo turno. E aí tem outras variações ali dentro, se você mergulha na pesquisa, há variações entre os homens, 4 pontos o Ricardo Nunes perdeu entre os homens, o Marçal avançou os mesmos 4 pontos, os mais jovens, 4 pontos a menos para o Ricardo Nunes, uma alta de 8 pontos para o Pablo Marçal. Nesse universo de quem cursou só até o ensino, quem fez até o ensino fundamental, 3 pontos a menos para o Ricardo Nunes, 3 pontos a mais para o Pablo Marçal. Então há movimentos em pequenos nichos do eleitorado, ou não tão pequenos, que apontam para uma vitória ou para uma prevalência do Pablo Marçal nessa guerra que ele trava com o Ricardo Nunes. Uma guerra muito particular entre os dois dentro de uma eleição maior. E tudo isso ocorre à revelia do Bolsonaro. O próprio eleitorado do Tarcísio de Freitas começou a migrar para o Pablo Marçal. Esse movimento, Fabiola, um descendo, o outro subindo, pode ser decisivo na definição desse primeiro turno. Do modo como se encontra hoje, com os três empatados ali, tecnicamente, é impossível dizer quem vai passar para o. Seria uma temeridade falar agora que Fulano ou Beltrano já tem uma vaga assegurada no segundo turno. Mas pelo movimento, analisando o filme do Datafolha, não apenas a foto, o que se verifica é que o Pablo Marçal, que tinha um piso assegurado de eleitores ali, em torno dos 20%, ele assumiu uma tendência de alta no momento certo, na beirada da urna, no instante em que o eleitorado está se definindo entre um ou outro candidato. E esse movimento, se mantido, pode custar a vaga do Ricardo Nunes no segundo turno. Essa é a principal novidade que tem nesse Datafolha. E tem motivo para isso, Thales? Quando a gente olha nas últimas semanas, onde foi o escorregão, de repente, de Nunes para ele amargar essa queda? Olha, o Nunes tem se saído mal seguidamente nos debates. Seguidamente. O debate do